Mano, esse anime é muito louco, velho. É incrivelmente bizarro o tema, cara. Que isso? O Japa teve que fumar muito todinho pra pensar nisso, sério. Nesse anime, praticamente, o protagonista é um cara que ama muito máquina de vendas. E assim que ele morreu, ele virou uma máquina de venda. Simplesmente. Cara, e o título é o melhor, cara. O título é o melhor. Encarnado numa máquina de vendas, agora explorou a masmorra. Apenas. Mano, eu fico imaginando os criadores desse anime, cara. Como vamos fazer pra chamar atenção em meio a tanto anime bom no mercado? Oh, eu já sei. Vamos fazer um anime sobre o protagonista que foi de base e foi reencarnado em uma máquina de venda. E o título? Eu tenho um ótimo. Reencarnado numa máquina de vendas. Agora eu exploro a masmorra. Não, claro, com esse título aí 17 mil reais assistiram esse anime. E eu incluso, tá? Mas é da hora o anime, vai, o anime é da hora. Ó, vê só, o protagonista ele tava andando em sua motinha. E cara, essa moto eu nunca vi na vida, mas beleza, né? Eu achei style, tá? Uma máquina de venda tava prestes a cair do penhasco. E o cara, como um amante de uma máquina de venda, ele foi ser herói e foi salvar uma máquina de venda, mano. Por que não, né? Por que não se jogar de um penhasco pra abraçar uma máquina de venda? Eu me orgulharia, hein, de morrer assim. Enfim, ele acorda, mano. Hã? Eu achei que eu tinha morrido naquela hora, mas pelo menos eu estou vivo. Ué, meu corpo não se mexe. E olha a visão dele, cara, um estreco no canto, velho. Se tivesse isso numa visão, cara, eu ia pro hospital urgentemente, cara. Quer dizer, ia tentar, né, já que não ia conseguir me mover. E ele começa a ouvir uma voz, mano, robótica, que ele fala que é a própria voz. Não faz nem sentido isso aí, não. Olá, bem-vindo. Muito obrigado. Aguardo ansiosamente seu próximo pedido. Valendo o item extra. E, cara, essa voz não tem nada a ver com a voz dele, cara. Mas beleza, mano. Enfim, ele reconheceu essas frases, mano. E ele vê pelo reflexo d'água que agora ele percebeu que ele se transformou em uma máquina de vendas. É. Exatamente isso que você ouviu. Cara, nessa hora, se eu virasse uma máquina de venda, eu pensaria que eu fiquei louco, cara. Mas como esse anime não faz sentido, ele se acostumou muito rápido, cara, a ter se transformado em uma máquina de venda, velho. Não, pelo contrário, mano. Ele gostou de ter se transformado numa máquina de venda, cara. Ele ficou feliz com isso, cara. Que isso, velho? Que anime é esse, cara? Que eu tô assistindo? Mano, olha o que ele fala, velho. Que sensacional. Com certeza eu sou uma bela máquina de vendas. E meus produtos têm um preço razoável. Meu corpo perfeitamente retangular e branco e elegante e funcional. Meu Deus do céu, cara. Cara, a partir daí eu já parei de levar esse anime a sério. E bom, ele tentando entender o próprio corpo, ele percebeu que ele precisa de pontos pra, sei lá, mudar os produtos dele que ele pode vender, ficar vivo, ter novas funções, enfim, ele precisa de pontos pra tudo. Pra ele ganhar ponto, alguém precisa passar lá pra comprar os produtos dele. E ele precisa gastar um ponto pra se recarregar e se manter funcionando durante 1 hora. Ou seja, 24 pontos pra ele ficar funcionando durante um dia inteiro. Isso no anime meio que dá entre 2.400 ienes por dia. Que convertendo aqui, meio que ficaria mais ou menos 80 reais por aí por dia, tá ligado? Pô, é difícil, né? Mas você tem que gastar 2.400 reais por mês. Nossa, mano, pra ficar vivo. Quer dizer, se vê que o Brasil não tá muito longe disso, né? É muito difícil alguém passar lá, né, mano? No meio do nada. Cara, ele tá fodido. Mas chega alguém, tá ligado? Um sapo todo bombado. E, cara, mano, se eu vejo esse sapo bombado aí na vida real, cara, eu já acho que é um alienígena, mano. Porque, pô, sapo humano, ó, cara, parece um alienígena, não parece um sapo, tá ligado? O sapo começa a chamar sua gangue e geral vai macetar a máquina de venda na porrada, mano. E o nosso protagonista, máquina de venda, vê que dá pra aprender uma habilidade. E ele foi abençoado com a habilidade chamada barreira. E assim, ele faz uma barreira e pode se proteger. Só que, mano, o sapo continuou atacando, mano. Continuou indo em cima, continuou batendo, mano, sem parar, velho. E, cara, eles só pararam quando ficou de tarde, cara. Mano, isso que é força de vontade, mano. Os caras ficou horas lá batendo, mano. Não, calma, essa frase ficou meio errada, né? Enfim, os dias dele praticamente já estavam contados, tá ligado? Porque ninguém vai passar lá. Ele só tá perdendo ponto. Até que essa menina loucona aí, achando que os sapos bombados estavam lá, ela já, pum, já sai do arbusto, pum, na pose, tá ligado? Nossa, eu tô aqui preparado pro combate. Mas ela fica aliviada, mano, porque não tinha nenhum inimigo ali. Já que de acordo com ela mesma, mano, ela diz que ela é fraca, tá ligado? E ela tá cheio de fome, mano. Até que ela vê a máquina de venda. E ela não sabe o que é, velho. Porque, cara, no mundo dela não existe máquina de venda, tá ligado? É aquele mundo mais medieval, tá ligado? Não tem internet e tudo mais. As pessoas exploram as cavernas. Mundo, sei lá, RPG de mesa, tá ligado? Cellbit. Olá, bem-vindo. Por favor, insira as moedas. E ela tomou um susto muito grande, cara. Porque do nada essa caixa metálica cheia de poção aí pra ela falou, tá ligado? Cara, ela coloca uma moeda e a máquina começa a morfar, velho. Que porra é essa? Depois disso o número brilhou e ela já deduziu que precisa escolher um item dali. E aí que eu te pergunto, como, velho? Cara, isso aqui nem é do mundo dela, cara. Eu nunca vi, nem sei como é que mexe numa máquina de venda, cara. Cara, porque que do nada ela no mundo medieval usou raciocínios, neurônio e caralho, nossa, velho, isso aqui é pra eu botar moeda e do nada eu posso escolher um item pra sair o item. Ela é um prodígio, cara. Ela é uma gênia incompreendida. E a sopa de milho que ela escolheu apareceu lá e ela tomou um susto de novo, cara. Cara, e a animação repetiu, né? A IF, né? Eu notei. Ela experimenta a sopa de milho e gosta muito, mano, de uma sopa de milho, velho. Ela começa a experimentar muito mais dos produtos que tem lá na máquina de venda. E já que são
os melhores do mundo dela, praticamente. Enfim, ficou de noite, ela acabou dormindo lá na máquina de venda e ele protegeu ela durante a noite, né, com a barreira. Lembrando, ela não sabe que ele tinha a barreira, tá? Ele nem consegue conversar com ela, na verdade, só tem algumas frases que ele pode soltar, tá ligado? Aleatório. Ou seja, ela dormiu no meio da noite, com o risco dos sapos voltar e escutando uma porrada, né, mano? Porque ela não sabia que ele tinha barreira. Gênias, né, simplesmente. Que como a gente pode ver, mano, ele consegue reciclar melhor que muita gente aqui. Ele nem precisa se mover pra isso. Animes ensinando coisas. Enfim, ela acorda e agradece ele, mesmo ele não podendo falar muita coisa. E eles conversando aí que ela descobre que ele só pode falar algumas frases. E também percebe que ele é capaz de entender ela. Então eles combinam uma coisa. A palavra olá, bem-vindo vai ser como se fosse um sim. E a palavra que pena vai ser como se fosse um não. Aí ela começa a perguntar pra ele fala sim, ela pergunta e fala não, essas coisas, tá ligado? E ela decide que vai levar essa máquina de venda aí pra uma amiga dela chamada Hilami, mano. Que ela é praticamente capaz de criar ferramentas com poderes mágicos. E cara, seria muito bom se essa Hilami conseguisse fazer ele falar qualquer coisa, tá ligado? Pra ele conseguir conversar com as pessoas. Cara, tomara, velho, eu quero muito isso. Cara, deve ser muito chato conversar com alguém falando só sim ou não, mano. Pior, imagina conversar com uma máquina de venda que só diz sim ou não. Não, pera. Será que se eu conversar com o meu computador ele vai falar comigo? Opa, e aí, PC, tá bem, mano? Como você tá? Você vai me ignorar, mano. Enfim, ela começa a carregar e levar ele. E cara, que isso, velho? Ela levantou isso. Isso porque ela falou que ela era fraca, tá? Ela consegue levantar praticamente 500 quilos, velho. É quase o peso de um carro, tá ligado? E ela tá levando ele com facilidade, mano. Nem treme. Caralho, essa ia se dar bem no mundo de Baki, tá? Enfim, eles chegaram na vila, mano. A Lamis, que é essa aí, a amiga da máquina, ela apresentou essa máquina aos guardas, mano. E ela conseguiu o direito de usar essa máquina pra ela. E quando eles experimentaram os produtos, eles ficaram muito impressionados com o gosto. E compraram todos os produtos, mano, dessa máquina de venda, cara. Mano, imagina quanto ponto ele deve ter ganhado. Cara, eu não entendo muito disso, mas comer ou beber tudo isso não faz mal, não? Tipo, cara, será que o Laércio refundiria a prova, mano? Inclusive, vale lembrar que eles chamam essa máquina de venda de ferramenta mágica. Porque eles nunca viram isso na vida deles, né, mano? Já falei isso, né? Tô repetindo. Eu acho que eles iam pirar, tá ligado? Se eles vissem um celular, tá ligado? Aí os caras iam pirar de vez. Encaminhando, a Lamis meio que viu um beco lá na cidade que tinha uma garota indefesa sendo assaltada, mano, por esses 3 loucaços aí, velho. E tinha um com cabelo muito bizarro, cara. Que isso, velho? Parece um calopsita. A parte que esses dois aqui devem zoar ele o dia todo, né, cara? O cara é feio, tem cabelo feio. Que isso? Ele usa cueca, mano. Porra. É feio em cima e quer compensar embaixo. A Lamis vai salvar a menina. Mas, mano, ela errou todos os socos, cara. Mas a força dela, cara, o soco dela quebra a parede. Cê é louco, cara. Eu tenho uma teoria que ela upou tudo em força e ignorou completamente a habilidade, mano. Se ela pedisse conselho pro Cellbit onde é melhor upar, ela nunca ia errar essas coisas, tá? Essa menininha agradece, né? E ela olha pra máquina de venda por um longo tempo. Sei lá por quê, velho. Vai ver que ela tava com sede. A Lamis volta pra casa e é muito bem recebida. As pessoas estavam muito preocupadas com ela, tá ligado? Já que os caçadores simplesmente abandonaram ela pra morrer ali. Ah, lembrando, ela é uma caçadora também. Falei mal deles pra um monte de gente na cidade. Eles nunca mais vão ser contratados aqui. Caralho, essa mulher é vingativa, mano. Mexe com ela não, mano. E por culpa dessa máquina de vendas, meio que a Lamis não tem mais dinheiro, tá ligado? Ela gastou tudo, mano, comprando os produtos. E, cara, ela não tem como ela visitar a Hilary. Não, Hilary? Calma, não é Hilary. Pera, qual é o nome mesmo? Não, Hilary é aquela do maluco no pedaço, né? Enfim, eu esqueci o nome da amiga da Lamis. Ela não consegue ir lá por causa que ela não tem o dinheiro pra pagar o círculo de transferência. Deve ser um tipo de círculo de portal. Então, eles meio que decidiram usar essa máquina de venda aí pra ganhar dinheiro. De dia, a máquina de venda tava vendendo muito na cidade. De noite, a máquina de venda tava vendendo pra esses guardas aí. Os caras devem ser ricos, mano. Deve ter dinheiro, mano. Que isso? E essa praticamente foi a rotina dessa máquina de venda aí até a Lamis ter dinheiro. E a mesma garota que foi salva anteriormente meio que vai até a máquina, mano. Ela tenta falar alguma coisa, tá ligado? Olá, bem-vindo. Eu queria ter falado primeiro pra ter vantagem na negociação. Ai, caralho. Bate na mesa sem querer, mano. Punição divina por tentar fazer voz de LOL. Ela fica muito brava e vai embora. O que aconteceu? Sei lá, cara, vai ver, ela perdeu uma partida de LOL e ficou tiltada, né, mano? Bom, e praticamente o anime termina assim. E olha, cara, eu não vou mentir, cara. Eu real achei esse anime legalzinho, vai. O Japa fumou pedra, não é possível. Hoje em dia qualquer lixo igual esse faz sucesso, kkkk. Cara, tem que dar os créditos, pô. Não é qualquer pessoa que pensa numa ideia viajada dessa. Então eu vou finalizar aqui com chave de ouro, mano. Olha o melhor comentário de todos. Gozei.